Minuto Bola. Está começando agora mais um programa Minuto Bola, na apresentação de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. E o programa de hoje vem com dois assuntos para você, amigo ouvinte: o amistoso da Seleção Brasileira e a 22ª rodada do Brasileirão. Começando então o programa de hoje, o primeiro assunto será o amistoso da Seleção Brasileira, realizado nesta segunda-feira. O Brasil venceu por 1-0 a seleção de Gana em amistoso realizado no estádio do Fulham, chamado Craven Cottage Stadium. É isso, Daniel? É, exatamente, Léo. O gol da vitória foi marcado por Leandro Damião aos 44 minutos do primeiro tempo. E o destaque na jogada foi o lindo passe do Fernandinho, que deixou o jogador colorado na cara do gol. E Damião agora que ganha mais moral na seleção com esse gol aí. Pois é, Daniel. O Mano Menezes escalou, a seleção brasileira no 4-3-3 e no ataque Damião foi titular junto com Neymar e Ronaldinho Gaúcho, Ou seja, dois jogadores vistos como titulares absolutos da equipe, Então qualquer golzinho que Damião marca, isso vai valorizar ainda mais o jogador. Com certeza, até porque teoricamente, Vitor, ele está disputando posição com todo o restante de atacantes, E ainda tem o caso de o Mano a qualquer momento poder trocar a seleção para o tradicional 4-4-2, Ou seja, esses jogadores que ainda buscam espaço no ataque, Pato, Robinho, Fred, Hulk e etc, Qualquer gol que façam deixa o treinador com aquela dorzinha de cabeça que todo técnico gosta de ter, E por falar em dor de cabeça aí pro Mano Menezes, Léo, o Brasil saiu desse amistoso com uma terrível baixa. O Paulo Henrique Ganso saiu machucado. O jogador nem foi convocado para o amistoso no dia 14 contra a Argentina devido a essa lesão. Pois é, Daniel. O Mano Menezes, convocou apenas jogadores que atuam no Brasil, E certamente que se o Ganso não tivesse se machucado, seria nome certo nessa lista, É uma perda grande pro Santos e pra seleção brasileira. Justamente, Santos que é o clube do jogador, Vitor? E falando agora sobre a partida, o Brasil acredito que jogou o suficiente para vencer. Não foi brilhante, muito longe de brilhante, mas também não fez uma partida ruim. Até porque a seleção de Gana é muito boa. O time trabalha bem a bola e por muitas vezes assustaram o goleiro Júlio César por conseguir jogar sempre no campo de ataque. Com certeza, Léo, tem um bom time. E acontece aí que tem um defeito, é muito agressivo na marcação. O time precisa se controlar no número de faltas, porque caso contrário, todo jogo irão contundir algum jogador adversário, Sobrou aí pro Ganso dessa vez, e também vai ter um jogador expulso. Justamente, Daniel. O Gana, finalizou amistoso contra o Brasil com um jogador a menos, E ainda no primeiro tempo. E o jogador, inclusive, é seu xará, o Daniel, Jogador Daniel Opari. Não levou muito em conta o seu sobrenome, O sobrenome que tem. E numa dividida com o Lúcio, acabou indo parar com as travas na canela do capitão brasileiro, E, em consequência, o Opari acabou indo parar mais cedo no chuveiro. Trágico. Pois é, Vitor? E meu xará dessa vez me surpreendeu negativamente, mas acabou que o amistoso foi bom para a seleção brasileira por ter reencontrado o caminho das vitórias, mesmo fazendo aí o famoso jogando pro gasto. Deu certo. Pois é, E agora vamos trocar de assunto, vamos iniciar agora falando sobre o Brasileirão, E em pleno feriado de 7 de setembro a bola vai rolar nos gramados dos clubes da elite do futebol brasileiro, E vamos dar o pontapé inicial agora aqui dessa segunda parte do programa falando sobre, para você ouvinte, os jogos que acontecerão dessa 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Justamente, a rodada começa nessa quarta-feira e com jogos às 16 horas. Confunde não, é quarta-feira, não é domingo não. Às 16 horas se enfrentam São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi. No Engenhão, o Botafogo aí recebe o Ceará. Pois é, e o Internacional vai enfrentar o América Mineiro no Beira-Rio. Também teremos Avaí e Santos se enfrentando na ressacada. E teremos mais 3 jogos aí às 21h50. O Cruzeiro recebe o Fluminense lá no Parque do Sabiá. O Atlético Paranaense enfrenta o Palmeiras na Arena da Baixada. E o Atlético Goianiense no Serra Dourada recebe o Figueirense. E o complemento da rodada na quinta-feira com mais 3 jogos. Teremos Vasco e Coritiba lá em São Januário. No estádio Pituaçu, Bahia e Grêmio. Esses 2 jogos às 8h30.
meia, né? E às 9h50, o Corinthians recebe o Flamengo no Pacaembu. É, exatamente. E nesta quarta-feira o Botafogo recebe o Ceará. E a previsão é de sol forte na capital carioca. Ou seja, devido ao sol forte, a tendência é que aconteça aquele intervalinho na metade do primeiro tempo para os jogadores poderem se hidratar. Isso aconteceu inclusive no América Mineiro e Vasco agora nessa última rodada. E vai ser necessário, né? E entrando um pouquinho em detalhes sobre a partida, ô Daniel, nós teremos algum desfalque do lado do Botafogo? Pois é, a gente vai ter sim, Léo. No gol, quem pode aparecer é o goleiro Renan. Isso se Jefferson voltar em 100% por causa da viagem com a seleção que fez lá para a Inglaterra. Na zaga, Fábio Ferreira, por problemas particulares, deve ser vetado e quem pode fazer a dupla de zaga com Gustavo pode ser aí o volante Lucas Zé. E falando em seleção, né, o Jefferson, que foi convocado para esse amistoso, também vai para o jogo contra a Argentina. Outro que foi convocado é o lateral esquerdo Bruno Cortez, que suspenso dará lugar a Márcio Azevedo. E pelo lado do Ceará, quem fica de fora, Vitor? Olha, um dos artilheiros da temporada pela equipe, Marcelo Nicásio, segue fora por motivo de contusão e não há mais... o resto, a equipe estará toda completa. E o Botafogo que tem chance de ficar na liderança caso haja tropeço aí das equipes à sua frente. Podia até ser líder se ganhasse do Santos domingo, né? Mas o jogo foi adiado. Exatamente, lá, né? Tem feito um bom campeonato, o Botafogo, né? Está na 4ª colocação, ainda tem um jogo adiado contra o Santos. Que, aliás, esses jogos adiados estão beneficiando muito a equipe santista. Olha, Vitor, chega a ser até lamentável, né? Só porque a equipe aí tem Ganso, Neymar, que jogam lá na seleção, que o jogo tem que ser adiado, pra mim não tem muito cabimento fazer isso. Olha, acaba que o clube, a gente não pode ignorar que de uma forma ou de outra é prejudicado por perder jogadores pra seleção brasileira. Acaba ficando o caso que é melhor você não ter nenhum jogador convocado, pra você não ser desfalcado, não ficar desfalcado no Campeonato Brasileiro. E o mais correto pro futebol brasileiro é seguir o que faz na Europa. Dia de jogo de seleção, não tem jogo em campeonato nenhum. Pois é, eu também concordo, não deveria ser adiado, né? Mesmo sendo jogadores fundamentais, a equipe tem que ter um elenco para poder sustentar durante o percurso do campeonato. E finalizando então o assunto, o Botafogo, como dissemos, já está na 4ª colocação e o Ceará aparece na 13ª colocação. Agora trocando as equipes, Cruzeiro e Fluminense vão se enfrentar no Parque do Sabiá nesta quarta-feira em jogo válido pela 22ª rodada. As equipes possuem argentinos em seu elenco, mas um hermano do time mineiro e do clube carioca estão chamando a atenção ultimamente. Do lado cruzeirense, desde o ano passado ele é uma referência. O Meia Montijo é o principal jogador da equipe mineira e quanto a isso ninguém tem dúvidas. Enquanto o Lanzini está chegando agora no Fluminense, tem feito boas atuações e está conquistando seu espaço na equipe. Justamente em relação ao Montilho, Daniel, o craque da equipe celeste tem mantido uma regularidade em suas atuações, né? É o artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão com 11 gols, o jogador que mais fez gols pela equipe na temporada com 20 e tá muito bem cotado até para ser o craque do Campeonato Brasileiro desse ano. Pois é, muito bem falado, Léo, é exatamente isso. E a maioria desses gols marcados pelo argentino foi vestindo a camisa 10 e jogando no meio-campo, armando as jogadas, né? Mas no jogo passado contra o Palmeiras e no clássico contra o Atlético Mineiro, o hermano foi escalado como atacante e não decepcionou, marcou o dele. Onde bota ele faz gol. E com a efetivação do Emerson Ávila, é capaz do craque jogar mais avançado de agora em diante. O Ávila, para a próxima partida, vai contar com a volta do volante Fabrício, que vai reforçar o meio para deixar o argentino mais livre para jogar. O que pode ser pesadelo para muitos zagueiros. Pois é, e agora em referência ao adversário da equipe celeste nessa quarta-feira, o Fluminense, que também tem um poderio ofensivo muito bom. Teve o Fred agora, inclusive, voltando para a seleção, né? E mostrou isso no último jogo, em que foi o protagonista, protagonizou uma grande virada, né, para cima do Atlético Goianiense. E um componente tricolor é o argentino Lanzini, né? Desembarcou no Brasil no dia 20 de julho, com um total desconhecido e precisou de um mês para mostrar que veio. Pois é, né? De uma aposta a quase realidade, né? O camisa 11 tricolor dribla a cada dia grande responsabilidade de substituir o ídolo Conca, que também vestia 11, né? Com carisma e personalidade, o argentino já conquista a torcida tricolor com a mesma velocidade que deixa os zagueiros adversários para trás.
Nesse jogo contra o Cruzeiro, o Abel vai voltar aí com o esquema 4-4-2 e Edinho também tá suspenso, não joga, mas Carlinhos recuperou de uma virose e deve jogar. A atuação dos times na tabela, o Fluminense é o 7º colocado com 31 pontos e o Cruzeiro vem no 11º lugar com 28. E por aqui se encerra mais um programa Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, por acompanhar mais um podcast do programa. E devido ao feriado, não apresentaremos o programa durante a semana. E você ouviu o programa Minuto Bola nas companhias de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. Na gravação de Arnaldo Tavares e orientação e supervisão de Ezio Pessali.